pastor que mais serve nessa igreja. Eu estou te chamando para ir para o sítio porque eu já fui. Eu estou te chamando para trabalhar lá porque eu já fui. Eu não sou melhor que você. Você também não é melhor do que eu. Somos irmãos. Um dia, irmão, se Jesus não voltar antes, vão sepultar você e eu num cemitério qualquer, e muitas das vezes ninguém nem vai saber quem foi você, quem foi eu. Abandone a vaidade, abandone a soberba, abandone o orgulho, abandone todas essas coisas. Estou falando para mim, porque a gente às vezes quando está em posição de destaque, é um sério risco da gente se envaidecer, da gente achar que a gente é melhor, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Abandone essas coisas. Tem dia, irmão, que bate uma solidão, que não só em mim, mas em você, que é normal, e você fala, meu Deus do céu, eu queria era sair da terra, eu queria sumir. Isso, sabe o que é isso? O tanto que você é fraco, o tanto que eu sou fraco, o tanto que se não fosse Jesus, o quanto insignificante nós somos. Então, quando você tentar, ou a vaidade aproximar, lembre-se que o seu Senhor Jesus não se preocupou com essas coisas. Mesmo como bebê, o Pai Todo-Poderoso poderia ter dito, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tem que tirar Herodes lá do palácio. Tem que matar Herodes e levar Maria e José lá para dentro do palácio, porque esse é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem que nascer dentro do palácio. Não, irmão. Herodes continuou lá no seu palácio, continuou com a sua vanglória, e o Senhor dos exércitos nasceu lá no meio do mato, junto com os bichos. Abandone a vaidade. Algumas pessoas poderiam dizer, meu Deus, o pastor não me chama para pregar, o pastor não me chama, o pastor não me dá oportunidade. As suas oportunidades não sou eu que te dou, Jesus te dá oportunidade todo dia de fazer a diferença na vida de alguém, mas tem gente que pensa que é aqui nesse lugar onde eu estou, que é a oportunidade. A oportunidade é ali, pastor tem que me pôr ali. Não, irmão, oportunidade é o que Jesus quer fazer com você. Toque a vida das pessoas aonde você está, sirva as pessoas onde você está, abençoe as pessoas onde você está, e abandone tudo isso, porque tudo isso a Bíblia chama de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Pense nisso, com carinho. O texto continua, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O versículo diz que esses pastores trabalhavam à noite, guardando os seus animais das feras, dos lobos. Eles passavam frio e calor ao mesmo tempo, e eles estavam em movimento, trabalhando. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Repare que o anjo do Senhor desceu lá no meio do mato, onde os pastores estavam cuidando lá dos seus rebanhos. O anjo do Senhor foi lá. Mais uma dica: Deus não tem lugares prediletos. Tem gente que pensa que Deus só desce na casa dele. Não, irmão, Deus pode descer onde Ele quiser. Deus pode tocar onde quiser. Deus pode ir lá na boca de fumo agora e tocar no coração daquele traficante. Deus pode ir lá dentro do prostíbulo agora e tocar no coração daquela prostituta. Deus não tem lugares prediletos. É verdade que temos a instituição, temos essa igreja, oramos, pagamos as despesas desse lugar. É maravilhoso cultuar como instituição, mas, irmão, Deus desce em qualquer lugar que Ele quiser. Salva quem quiser, da maneira que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Deus não tem filhos prediletos. Pode fazer com qualquer pessoa. O anjo desce lá onde os pastores estavam e veja, eles ficaram tomados de temor. O que é temor? O que é temor diante de Deus? Eu e você aqui, nós devemos nessa hora estar cheio de temor, porque estamos falando da palavra de Deus.
Estamos orando para que o Espírito esclareça o que Ele quer e devemos ter temor. Mas e na minha vida atual, todos os dias, qual o temor de Deus que eu tenho tido? Eu tenho tido temor de quê, por quê, para quem? Como eu tenho sido nos meus dias atuais? E qual o temor que eu tenho? Não, o anjo visitou só os pastores. Irmão, tem anjo de Deus te observando 24 horas. Isso eu nem estou falando do Espírito Santo que mora dentro de você, que te acompanha segundo por segundo e sabe exatamente se o seu coração tem temor de Deus ou se ele não tem. O que é o temor de Deus para mim e para você? Aqui no culto? Não. Aqui, meu irmão, a gente tem uma performance. A gente procura talvez a melhor roupa, tenta se comportar ao máximo diante dos irmãos, mas o seu temor é amanhã, depois, e depois, e depois. Todos os movimentos que vierem com você, é a hora de você manifestar o temor de Deus no seu coração. Como anda o temor de Deus no meu coração e no seu coração? Essa é uma pergunta que fica aqui, tanto para mim quanto para você. O anjo do Senhor, versículo 10, porém lhes disse, não temais. Eis que aqui trago a boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O anjo faz questão de dizer o que ele representa e o que ele é, que é o Cristo, novamente, o Senhor. Repare que ele disse que ele é o Salvador, é o Cristo e ele é o Senhor. Todas as pessoas que você vê aí pela terra, elas querem ser salvas de alguma coisa. Então Jesus é mais conhecido como Salvador do que como Senhor. Todas as pessoas dizem, Ele é o Salvador, Ele vai curar a minha alma, Ele vai me libertar, Ele é o Salvador. Mas Ele não é só o Salvador, Ele também é o Senhor. O Senhor, quando você chama alguém de Senhor, você está dizendo, seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Quando alguém é Senhor sobre nós, essa pessoa dita como vai ser, a minha vontade e a sua vontade. É esse Cristo Senhor sobre mim e sobre você. O que de fato Jesus tem sido Senhor no meu coração e no seu coração? Jesus é o Senhor dessa igreja? Ou o Adriano não tem deixado? Jesus é o Senhor do seu casamento? Ou você não tem deixado? Jesus é o Senhor da sua vida financeira ou você não tem deixado? Jesus é o Senhor quando Ele te pede para perdoar quem te ofende ou você não tem deixado? Se você chama Jesus de Senhor, você não pode ter a sua vontade acima da vontade dEle. Ele é mesmo o Senhor da sua vida ou você só chama Ele de Senhor só por chamar porque todo mundo chama? A gente tem um hábito religioso. Todo mundo está fazendo, vou fazer também. Não, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da cidade onde que Ele mandou você morar. Irmão, ontem eu passei lá de frente com a minha casa e fiquei olhando assim. Falei, meu Deus do céu, eu fiz, nem consegui morar aí dentro. Mas o Senhor disse que não era para morar lá. O que Jesus te pede que você não dá? De jeito nenhum. Mas você chama Ele de Senhor. Senhor é Senhor, irmão. A gente falava com o pai da gente. O Senhor deseja isso ou aquilo. Você está chamando seu pai de Senhor. Então você está falando para ele, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor é mesmo o Senhor sobre a sua casa? Os casais aí, eu vou falar de uma forma conotativa, porque tem criança dentro do templo. Ele é Senhor da sua intimidade? Ou você está fazendo do jeito que você acha que tem que ser feito? Ele é Senhor daquela certidão de casamento que você tem que ir lá para o cartório fazer? Ou você não liga para isso? Ele é o Senhor. Ele é o dono. Não adianta alguém dizer assim, não, mas eu não aceito. Não interessa, naquele último dia, a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, até Satanás. Até o diabo vai ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Não tem conversa. Não tem. Estou falando para mim também, irmão.
Todos nós temos uma dificuldadezinha nisso ou naquilo. E aí você fala, não, dessa área aqui, Jesus não é o Senhor, é eu que estou fazendo do meu jeito. É eu que estou tocando do jeito que eu acho que tem que tocar. Não, irmão, a gente não toca do jeito que a gente quer tocar. A gente precisa entender, Deus, o Senhor é Senhor da minha vida mesmo? Ou eu estou só lá na igreja pregando para os irmãos, ou falando com alguém, Jesus é o Senhor, mas só Deus sabe se Ele é o Senhor de verdade ou se Ele não é. Eu oro para que Ele seja. E se Ele não estiver conseguindo ser Senhor de algumas áreas da minha vida, eu vou falar de mim primeiro, e da sua vida, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, e nos ajude a fazer com que Jesus se torne, não só o Salvador, mas que Ele se torne também o Senhor. Irmão, eu tenho visto tratamento de famílias, e uma dificuldade muito grande de relacionamentos, porque a esposa não está sabendo tratar o marido como ele merece, ele também não está sabendo tratar ela como merece. Mas eu pergunto, você estuda o que uma mulher quer de um homem? Estou falando para os homens agora. Você consegue, você fala assim, meu Deus, eu não sei como tratar uma mulher, mas você consegue pelo menos ler sobre o assunto e saber o que uma mulher consegue, o que ela espera de um homem, e vice-versa. Mulheres também do mesmo jeito, meu Deus, tudo que eu faço tá... Mas você consegue estudar um pouquinho sobre o que um homem é? O universo masculino, ele é totalmente diferente, mas você consegue estudar um pouquinho? Deixa eu estudar um pouco sobre o que um homem é, o que ele espera de uma mulher. Possivelmente muitos de nós não querem nem saber. A gente quer pôr a culpa no outro, é você que é culpado, é você que é culpado. Irmão, lê sobre o assunto, irmão. Estuda um pouquinho sobre a situação. Tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem solução para tudo. Principalmente você que recebeu o Espírito Santo, que recebeu Jesus, que confessou, que batizou, que tem uma Bíblia debaixo do braço, que participa de um culto, tem que ter solução. Tem que ter. Nossa, pastor, o senhor hoje está demais. Não, irmão, não é eu que estou demais. É Jesus que está querendo falar com você, não é eu não. Esquece eu nem estou aqui agora, faz de conta que eu nem estou aqui. Jesus está falando, tem solução, mas a pergunta, você quer a solução? Ou você quer simplesmente empurrar todo dia eu empurro, e vamos embora, deixa acontecer. Não é assim que funciona, irmão. Não é desse jeito que funciona. O texto continua, e o versículo 12 disse, isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, deitado numa manjedoura. O anjo especificou para os pastores como Jesus estava, aonde ele estava, para que eles pudessem ter uma espécie de certeza de que de fato era o Senhor. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O texto está falando de campo de louvores, de cânticos de louvores a Deus. É uma preocupação muito grande que temos com todos os ministérios musicais que carregam o nome de Jesus. A gente está numa época muito difícil, em que a igreja local está sofrendo muito por falta de músicos comprometidos com o Evangelho do Senhor. Há dois chamados para um músico servir Deus. Um deles é chamado itinerante. Pregadores também têm esse chamado. Essas pessoas viajam, vão de cidade em cidade e servem igrejas além da sua igreja local. Ótimo. Chamado de Deus. Mas tem um chamado local. Sabe o que é chamado local? A gente não viaja. A gente não fica andando de cidade em cidade. A gente serve nossa igreja local. Não, esse pastor que prega para você, todo dia está fazendo um curso. Agora está fazendo pós-graduação de liderança e gestão de pessoas. Eu nunca vou parar de estudar.
Vou parar de estudar só no dia que não der, ou que Jesus me levar dessa terra. Nunca vou parar. Deus me deu isso, eu gosto disso, eu estou estudando. Mas, irmão, eu não sou um pregador itinerante. Deus não me chamou para viajar de cidade em cidade, pregando aqui, acolá. Não chamou. Então eu não fico, irmão, minha agenda está aberta. Irmão, se você quiser, tal dia eu estou pregando aí. Eu não faço isso, porque meu coração não tem nada disso. Eu não vou ficar quebrando a minha cabeça com isso. Eu sei para que Deus me chamou. Mas, irmão, tanto pregação quanto música. Ô, perturbação esse trem. Porque tem gente que é local e ele cisma que ele é itinerante. Tem gente que é itinerante, cisma que é local e vira uma confusão danada. E vai. Isso sem contar de igrejas que contratam os músicos. Nem sabe se o cara tem pastor, nem se não tem. Não sabe se o casamento está em dia. Não sabe se está em pecado, nem se não está. E está tocando, vamos embora. Nós estamos na era do fim. As trevas estão aumentando, o amor está se esfriando, a iniquidade está aumentando. Meu irmão, lava suas roupas no sangue de Jesus todo dia, porque o negócio está ficando estreito a cada dia que passa. Cada dia que passa. Ontem, conversando com um líder musical lá em Igarapé, falei, e aí, cara, como é que está a música aí? Ele falou, pastor, você está doido? Sei como é que vocês conseguem lá ter trabalho todo dia. Pastor, os músicos aqui não querem nada. Os bichos toda hora falam que não tem tempo, que não pode, que não dá, que amanhã talvez. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, não, pastor, é desse jeito. A pergunta, que Deus é esse que estamos servindo? Que Deus é esse? Eu não quero criticar você, porque às vezes eu já fiz isso. Mas, irmão, você já pensou se Jesus voltar 10 horas da manhã e ele pegar o povo só dentro da igreja, e você chegando 10h10, 10h20 no culto, 10h30, e a hora que você chegar na porta, Jesus falar assim, opa, para, dá mais não. Já viu, irmão, como que a gente é com o horário de culto? A gente chega nos 47 do segundo tempo e está tudo certo. Será que é assim mesmo? Será que a nossa adoração a Deus tem que ser dessa forma, desse jeito? Será que Jesus ficaria feliz com um povo que está servindo Ele de qualquer maneira, de qualquer jeito, faz por fazer? Não, irmão. Ou você faz direito ou você não faz. Para que eu estou com essa Bíblia aberta? Porque Jesus espera que a palavra dele seja pregada. Porque se eu abrir essa Bíblia aqui e ficar enchendo lorotinha com você, Jesus fala, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso não. E você deve perguntar, como é que está o seu culto dentro do seu coração? Porque o culto não é só aqui agora, é aqui dentro. Como é que eu cultuo o Senhor? Como é que eu faço culto para Jesus? O Espírito Santo está tendo liberdade de me usar, de me atuar, ou eu simplesmente estou, deixa eu ir lá mais uma vez. Deixa eu ir lá mais uma vez. Não, irmão. A milícia celestial está aqui cantando porque nasceu o Salvador. Irmão, quando a gente vai pregar, quando a gente vai cantar, quando a gente vai servir na diaconia, quando a gente vai servir no kids, meu irmão, você tem que falar, eu estou aqui porque nasceu o Salvador. Eu estou aqui porque o Salvador é digno daquilo que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo para o Adriano. Eu sempre falo com todos vocês, você não está fazendo para mim. E nem eu para você. Primeiro, Cristo. Primeiro a glória de Cristo. E depois os irmãos são beneficiados. É assim que funciona. Caso contrário, seria melhor não estar aqui. Se a gente serve a obra de Deus para os homens ver, para que a gente seja reconhecido, seria melhor não estar aqui. Qualquer lugar no mundo seria melhor. Qualquer lugar no mundo. Tudo que nós fazemos, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas.
todas as coisas. Senhor, eu quero lavar minhas vestes no teu sangue dia após dia. Eu quero ser do Senhor, apenas do Senhor e nada mais. E oração por nossas vidas. Pois aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quando eu estou falando isso com você, eu não estou dizendo que eu sou perfeito. E eu nem sei se você tem orado por mim. Mas há muitas guerras espirituais pelo mundo espiritual. E há sonhos, há batalhas. Então, irmão, toda vez que você lembrar de seus pastores, pede misericórdia de Deus e ore pelas nossas vidas. Pois todo dia tem uma vontadezinha de desistir. Todo dia tem uma vontadezinha de dizer, Deus já está bom. Deus, me ajuda, me ajuda. Mas aí quando a gente está desse jeito, Deus fala assim, vou te renovar. Para você ir mais um pouco. Para você ir mais um pouco. Todos nós temos vontade de desistir, irmão. Talvez você está aqui hoje, você já falou, hoje vai ser o último dia. Eu não quero mais esse trem de igreja. Eu estou querendo largar. Você está aí no ministério, você está falando, eu vou largar, eu não aguento mais. Mas Jesus renova você, para que você não largue aquilo que Jesus confiou nas suas mãos. Jesus entregou para você. É seu, irmão. O privilégio. O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Se você for olhar o quanto de gente que Jesus chamou, é um número muito pequeno. Então você está no meio da multidão e Jesus convidou você para você servir a obra dele, para você fazer as coisas para ele. Olha que alto privilégio que é esse. Mas eu sei que tem crente que não está nem aí, nem está prestando atenção nessas coisas. Eu espero que você preste atenção. Eu tenho orado por Lagoinha Global e Mateus Leme, para que Deus possa guiar essa igreja todo ano dentro da maturidade que ela precisa. Nossa sub-regional tem 30 anos. Até hoje você entra lá, tem vaga dentro do templo para as cadeiras, ainda tem vaga para as pessoas entrar. 30 anos. E entra aquele tanto de gente, e o inimigo ataca, aí vai e sai aquele tanto de gente da igreja, depois entra mais um pouco, depois sai mais uma leva de gente da igreja. É assim, irmão. A própria Lagoinha Mateus Leme, se todo mundo que já passou aqui, que já teve nos ministérios, se estivesse aqui, nós não estava aqui mais não. Mas o inimigo ataca, e o inimigo ataca, e o inimigo ataca, de vez em quando alguém vai embora e tal, mas Deus vai renovando a igreja, e Deus vai fazendo, porque é Ele que quer que a igreja funcione. Então eu oro para que você entenda as coisas que o Senhor tem falado, fique de pé no seu lugar. Nós já estamos chegando aqui no final dessa expositiva em si. O texto continua aqui dizendo que esse anjo, ele falou com os pastores, e os louvores do céu cantaram para a glória de Jesus. Versículo 16, foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura, e vendo, divulgaram o que ele tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando no coração. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: você é uma pessoa que sabe guardar o seu coração? Maria guardou tudo no coração. Você sabe guardar o seu coração? Porque se você não saber guardar o seu coração, irmão, o inimigo destrói você. Ele acaba com os planos que Deus tem para mim e para você. Uma das coisas que a igreja tem que saber fazer: guarde o seu coração. Guarde, irmão. Você escuta tanta coisa todo dia, coisa boa, coisa ruim, mas guarde o seu coração. Pastor Adriano, guarde o seu coração. Pastores de Lagoinha Global e Mateus Leme, guardem o coração de vocês. Lideranças dessa igreja, guarde o coração de vocês. Guarde o seu coração. O seu coração precisa ser guardado no Espírito Santo, pois alguns pregadores dizem que o lugar mais cobiçado é o coração do povo de Deus. O inimigo quer sujar o coração da gente, a mente da gente. Ele quer sujar. Mas eu oro para que você guarde o seu coração, porque eu tenho orado para Deus guardar meu coração. Ele precisa.
Eu preciso que o meu coração esteja escondido dentro do coração de Jesus. Assim como Maria entendeu, ela olhou e falou: meu Deus do céu, eu sou mãe do Salvador, eu estou aqui, e aí esses pastores chegou aqui, não tinha como me encontrar, e falando como que o menino estava, onde eu estava, ela entendeu, foi Deus que avisou para eles, e aí ela olhou e falou: gente, isso é demais para minha cabeça, eu vou guardar meu coração. Irmão, tem hora que está acontecendo tanta coisa na sua vida, que você só tem uma solução. Para de ficar contando toda hora para um e para outro, porque nem todo mundo pode ouvir seus problemas. Tem coisa que você tem que guardar seu coração. Você tem que falar: Deus, tem tanto trem acontecendo que eu não estou sabendo processar. Maria aqui possivelmente está assim: eu não estou sabendo processar. É que a gente vai recensear, é que o menino nasce, é que os pastores chegam aqui do nada, e eu vou guardar meu coração. Guarde o seu coração, irmão. A Bíblia diz que é dele que procede as saídas da vida. Guarde o teu coração. Se você não guardar o seu coração, você está correndo perigo. Estou falando comigo também. A gente sabe quando alguém gosta da gente e quando alguém não gosta. Toda reunião que eu vou, eu consigo identificar pessoas que querem dar um pouquinho de atenção e gente que não está nem aí. Mas sabe o que eu faço com isso? Guardo o meu coração. Guarde o seu coração. Se você conseguir isso, você será uma pessoa feliz. Estou falando para mim também. É preciso. Essa canção vai ser ministrada. E essa expositiva está terminando dizendo para você: guarde o seu coração.